Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações importantes e exclusivas, como por exemplo, qual o percentual que terá direito o Corinthians em relação ao Roger Guedes quando decidir vender o atacante? Percentual bem pequeno. Vou falar ainda sobre uma joia do São Paulo, tem mandado muito bem e que foi, entre aspas, roubada do Palmeiras. Bora falar também sobre a treta entre Arturo Vidal do Chile e Richarlison, atacante brasileiro. Rafinha Alcântara, que quase foi parar no Flamengo, completamente fora dos planos do PSG. Trago ainda informações sobre Mandzukic, especulado em alguns clubes brasileiros, já definiu seu futuro. E para fechar, a invasão de treinadores brasileiros no futebol da Série A. Bora começar o vídeo. Antes de me apresentar, sou Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1.070.000 inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita também e aperta o botãozinho de curtir nesse vídeo para que o vídeo chegue para mais pessoas. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que patrocina Barcelona, Chelsea, Liverpool, entre vários outros grandes clubes do mundo. E na 1xBet você pode ganhar com absolutamente tudo, com cartões amarelos, com escanteios, com faltas, com uma infinidade de opções. Vou deixar no comentário fixo o link da 1xBet para você baixar, acessar o site e poder fazer suas apostas. No final de semana, jogos da Série B e também eliminatórias por todo o mundo. Só lembrando que usando o cupom Nicola você ainda tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito. E o apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bom, bora começar falando sobre Mandzukic, atacante croata, 35 anos de idade. Chegou a ser pretendido por torcedores de vários clubes do Brasil. Estava desempregado desde o fim da temporada passada, quando acabou o contrato pelo Milan. Jogador de ótimo currículo, 5 temporadas de Juventus, Bayern de Munique, jogou no Milan, foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2018 com a seleção da Croácia, mas a notícia não é das melhores. Ele anunciou nessa sexta-feira a sua aposentadoria. Usou sua conta no Instagram para escrever uma carta destinada ao Mandzukic em início de carreira, contando sobre tudo que ele enfrentaria e todas as boas coisas que aconteceram na carreira dele como atleta. Só lembrar que o Mandzukic decide se aposentar depois de uma série de problemas e lesões, especialmente na passagem pelo Milan. Ele teve problema no tornozelo, problema muscular e até bronquite. Só 11 jogos, sendo 2 como titular, nenhum gol marcado. E tudo isso decidiu ou influenciou o Mandzukic a se aposentar. Se você esperava pela contratação do Mandzukic pelo seu time, saiba que não vai haver essa possibilidade. Bora falar sobre Rafinha Alcântara, meia brasileiro que pertence ao PSG e foi muito especulado no Flamengo. Existiram negociações entre o Fla, o PSG e o Rafinha Alcântara, não houve acordo financeiro. O Flamengo queria o Rafinha por empréstimo, o problema é que precisaria da ajuda do PSG em relação aos salários. Os vencimentos do Rafinha por lá giram na casa de R$2.600.000. Pois bem, o Rafinha ficou, mas está completamente fora dos planos do Pochettino. Tanto que o PSG divulgou a lista de 25 atletas inscritos na Champions e o Rafinha não faz parte dessa lista, ou seja, não terá autorização para participar da principal competição da qual participa ou disputa o PSG. Nessa lista de 25 atletas, o Rafinha Alcântara, o Benhati e o Sérgio Rico ficaram de fora. O Benhati até tem uma explicação, ele está voltando de um longo período de contusão. Já o Rafinha Alcântara e o Sérgio Rico ficaram de fora por opção, ou por não terem a qualidade que o treinador imagina. O contrato do Rafinha com o PSG só termina em 2023, na metade de 2023, e ele vai ter de se contentar em jogar o Campeonato Francês e as Copas menos importantes. Você deve ter ficado curioso para saber sobre a lista de atletas de meio-campistas do PSG nessa lista de 25, certo? Vou falar para você. Verratti, Paredes, Danilo Pereira, Wijnaldum, Ander Herrera, Gueye, Ebimbe, Draxler e Di Maria. Lembrando que o Messi está na lista de atacantes, lista que tem Messi, Neymar, Mbappé e Icardi. Baita time esse do PSG, certamente um dos favoritos ao título da Champions. Bora falar sobre futebol internacional e a treta que envolve, de um lado, Arturo Vidal, jogador do Chile, e do outro, o Richarlison, atacante brasileiro. Richarlison nem está participando dos 3 jogos das eliminatórias, foi impedido de jogar no Brasil porque atua na Inglaterra e os clubes ingleses boicotaram a convocação da seleção, tudo por causa da pandemia. Essa treta começou quando o Brasil venceu o Chile nas quartas de final da Copa América. E o Vidal foi ao seu Instagram para reclamar da arbitragem, dizendo que haveria uma volta. A frase foi que o Brasil veria
o que o Chile é capaz na partida como mandante. E aí o Vidal reclamou da arbitragem e tal. O que o Richarlison fez? Esperou o Brasil vencer o Chile na noite dessa quinta-feira por 1-0 no Chile para postar a reclamação do Vidal e para colocar 2 olhinhos, como quem fala, e aí? Você falou e não aconteceu, né? Pois bem, o Vidal perdeu a estribeira e usou suas redes sociais para postar uma imagem do Richarlison, campeão olímpico, só que ele tira o rosto do Richarlison e coloca em cima do rosto um palhaço e escreve o seguinte, abre aspas, e esse palhaço, quem o conhece? Fecha aspas. Tem uma interrogação e depois fecha aspas. Pois bem, o Richarlison respondeu a essa provocação do Vidal, tudo isso nas últimas horas, tá? O Richarlison postou aquele meme tradicional em que o Tino Marcos pede ele chama o Galvão fala Tino, e aí o Tino responde sentiu, que é um meme que é muito utilizado para dizer que quando alguém parece que pegou pilha e sentiu toda a pressão, foi bem o caso do Vidal, time dele em situação complicada, seleção chilena que tem campanha bastante ruim, se não for bem nos 2 próximos jogos, pode ter sua classificação para a Copa do Mundo muito, mas muito complicada. Já o Brasil, extremamente tranquilo, 7 jogos, 7 vitórias, líder e dono da melhor campanha de sua história no início de eliminatórias. Bora aproveitar que eu tô falando sobre gringos e contar sobre a invasão de técnicos brasileiros, ou melhor, de técnicos estrangeiros no Campeonato Brasileiro. O Bahia acaba de anunciar anunciou recentemente o Diego Dabov e o Sport acaba de anunciar o paraguaio Gustavo Florentin. Dessa maneira já temos 9 treinadores estrangeiros que participaram de ao menos uma rodada no Campeonato Brasileiro. Dessa edição, tá? Só dessa temporada. Desses 9, 7 seguem à frente dos seus clubes. São eles: o Crespo no São Paulo, o Vojvoda no Fortaleza, o Abel Ferreira no Palmeiras, o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, o Diego Aguirre no Internacional, o Dabov no Bahia, além do Florentino no Sport. Os outros 2 que já passaram, que tiveram pelo menos uma rodada à frente dos seus clubes, o Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol do Internacional, foi demitido e substituído pelo Aguirre, além do Bruno Lopes, que é um português que ficou como interino no Bahia. A divisão sobre os estrangeiros, só uma coisa importante, nunca na história tivemos tantos técnicos estrangeiros trabalhando no Campeonato Brasileiro, até então o recorde era de 7 treinadores estrangeiros, a gente ainda tem todo um segundo turno e já temos 9 estrangeiros por aqui. São 3 argentinos, o Crespo, o Vojvoda e o Dabov, são 3 portugueses, o Abel, o Antônio e o Bruno Lopes, um uruguaio, o Aguirre, um espanhol, o Ramírez e um paraguaio, o Florentino. Queria que você usasse o espaço para comentários para ver como é que você vê essa invasão dos gringos. Para mim é algo absolutamente justo, levando em consideração toda a dificuldade e o momento péssimo dos treinadores brasileiros. Bom, bora para a informação exclusiva. Você já deve ter ouvido falar, especialmente se é São Paulino, sobre o atacante Juan, 19 anos de idade, artilheiro e grande sensação do time sub-20. Ele tem na atual temporada 10 jogos, 7 gols e 5 assistências. Ou seja, em 10 partidas ele tem participação em 12 gols. É uma média superior a 1 gol por jogo, participação de 1 gol por jogo. Muito, muito, muito bem. Ele tem, por exemplo, sido responsável pela barração do Facundo Milan, que foi contratado com um ótimo status. O Milan não consegue jogar porque o Juan é o titular absoluto do time sub-20. Tem sido, inclusive, ou tem ido para o banco de reservas do time principal, ainda não fez sua estreia. Ficou no banco contra o Juventude, contra o Grêmio, contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. Mas a grande novidade do Juan eu conto agora. Ele chegou ao São Paulo em 2018, com 16 anos de idade, entre aspas, roubado do Palmeiras. Os direitos econômicos dele pertenciam à União Barbarense, mas o Juan tinha sido emprestado numa espécie de parceria para o Palmeiras e vinha fazendo bons jogos, seria comprado do União Barbarense. O Juan participou de uma viagem internacional com o Palmeiras e na volta, quando o Palmeiras se preparava para comprá-lo, o Barbarense avisou ao Palmeiras que tinha recebido uma proposta melhor, uma oferta do São Paulo, e foi dessa maneira que o Juan foi parar em Cotia. Primeiro em Cotia, fez bastante sucesso por lá e tem se revezado entre o time principal e o time sub-20, quando o Alex, o técnico do sub-20, precisa para um jogo grande, por exemplo, contra o Palmeiras, que o São Paulo venceu por 4-2 com 2 gols do Juan, o menino desce e joga pelo time do brasileiro sub-20. Essa ida do Juan, do Palmeiras para o São Paulo, não pegou bem entre os clubes.
pessoal do Palmeiras prometeu que a partir daquele momento, em toda oportunidade que tivesse para tirar um jogador do São Paulo, tiraria e não aceitaria reclamações. Afinal de contas, o São Paulo usou desse procedimento para contratar o Juan, jogador muito interessante, acho que tem bastante futuro. Só uma observação importante, o contrato do Juan com o Tricolor termina na metade do ano que vem. É bom que o São Paulo ajuste essa prorrogação do contrato logo para não correr o risco de perdê-lo. Já pensou se ele volta para o Palmeiras? Enfim, bora fechar o vídeo com mais uma notícia importante, exclusiva. Essa certamente vai repercutir em todos os portais daqui a pouco. Consegui a confirmação de qual percentual o Corinthians terá dos direitos econômicos do Roger Guedes. Essa era uma dúvida que vinha sendo bastante debatida entre setoristas, entre jornalistas e entre torcedores. Vale a lembrança de que o Roger Guedes conseguiu sua rescisão de contrato com o time chinês, com o Shandong Luneng, depois de 7 meses de negociação. E ele precisou abrir mão de muito dinheiro para rescindir esse contrato. Ganhava 3 milhões de reais por mês por lá, tinha contrato até a metade do ano que vem. Ele deixou de receber mais ou menos 30 milhões de reais com essa rescisão. E foi com esse, entre aspas, prejuízo que ele se sentou à mesa para conversar com o Duílio Monteiro Alves. A ideia do Roger era ganhar algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês no Corinthians. O Duílio disse que não tinha a menor condição de pagar isso. Eles começaram a discutir outras alternativas e fechou-se um acordo contratual de salários, direitos de imagem e luvas na casa de 1 milhão de reais por mês. Mas, porém, contudo e todavia, aqui a parte importante. Roger só aceitou ganhar tão menos do que imaginava, especialmente por ter 24 anos de idade, porque o Corinthians ofereceu percentual de uma venda futura ao atacante. Então o Corinthians convenceu o Roger de que se ele for bem e arrebentar com a camisa do Corinthians, vai pintar uma proposta gigante de um clube grande de fora, e aí o Roger Guedes vai ganhar bastante dinheiro. Agora vem a notícia exclusiva. Corinthians vai ficar com apenas 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes, ou seja, assim que surgir uma proposta, se o Corinthians aceitar, ele vai ficar com menos da metade do valor da venda. É importante lembrar que isso só foi possível porque o Roger topou ganhar um salário bem menor do que imaginava, tá? 60% para o Roger Guedes, 40% para o Corinthians. Então vamos imaginar que no ano que vem, depois de uma excelente temporada, o Roger Guedes receba uma proposta do PSG da França, uma suposição, tá? E essa oferta seja de 20 milhões de euros. O Corinthians, como dono de apenas 40% dos direitos econômicos, vai ter direito a 8 milhões de euros e os outros 12 milhões vão ficar para o jogador. Faz parte do contrato e a gente já avisa de forma antecedente para que lá na frente, se acontecer, você já sabe dos prós e contras. É importante contar também que o Roger fez questão de exigir uma cláusula no contrato obrigando o Corinthians a vendê-lo caso depois de um ano apareça uma proposta por um determinado valor. Eu não sei qual valor é esse, tá? Assim que eu descobrir, eu conto para vocês. Mas assim que terminou o primeiro ano de contrato, pintou proposta, né, por esse valor estipulado na cláusula contratual, o Corinthians é obrigado a vender o jogador ou então compra os 60% que pertence ao Roger Guedes. É a forma que o Roger também encontrou de não permitir que o Corinthians sente em cima desse contrato e fique com o atleta até o fim. 4 anos e meio de contrato bastante longo. Roger nem será o jogador mais bem pago do atual elenco corintiano. Esse status vai ser do William, que vai faturar cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E a gente se vê daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola ao vivo. Fechado? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.